João capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus é quem está falando. Ele diz assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do nosso mestre Jesus. Eu só transmito aquilo que ele falou na sua palavra. Eu estou aqui para transmitir as palavras de Jesus. E são as palavras de Jesus que traz vida, saúde para nós, traz unção para nós, traz libertação para nós, traz alinhamento para nós, traz tudo que você imaginar de bom, a palavra de Jesus traz. Ele mesmo disse lá no livro de João, capítulo 6, que as palavras dele são espírito e vida. As palavras de Cristo. Então o fato de você ouvir, mas assim, gente, aí que está uma grande questão, né? Não adianta estar aqui e a mente está lá em qualquer outro lugar. Quantos estão comigo? Não adianta ficar simplesmente exposto à palavra, mas não prestar atenção. Está lá na conta, está lá no problema, está lá de repente até no carro que você vai comprar aí zero. Uns está falando amém aí. Calma que todas essas coisas vai dar tudo certo. Calma aí, vai lá. Se for da vontade de Deus, você vai se dar bem. Mas enquanto nós estamos aqui, é importante você estar atento naquilo que Deus vai nos dizer. Estar atento na palavra dele. Então tem que ficar esperto. Porque alguma coisa pode passar e você pode perder uma palavra rema, uma palavra-chave aí que poderia abrir uma porta tremenda na sua vida. E qual a porta que nós queremos que abra na nossa vida? É a porta da transformação da mente. A gente precisa de transformação da mente. Graças a Deus vocês não, mas muitos casos, muitos membros de igrejas ou até visitantes de igrejas, eles vão procurando e querendo algo para a vida deles, bem material e todas as outras coisas. Na verdade, nós já passamos dessa fase. Embora eu nunca fui dessa fase, mas alguns eu respeito que foram dessa fase, mas nós passamos dessa fase. Nós não estamos aqui para buscar algo, nós não estamos aqui interessados naquilo que está na mão de Jesus, nós queremos aquilo que está no coração de Jesus. E o que está no coração de Jesus é o que vai transformar a nossa mente, porque eu vou te falar uma coisa: se você recebe a palavra e você tem uma mente transformada, se você tem a mente transformada com a palavra de Deus, você não precisa correr atrás das coisas, tudo é possível para você. Você percebe uma coisa, você entende isso? Tudo é possível. Então, precisa ficar atento na palavra. Mas aí Jesus disse, vamos ler aqui no 3, 1, 2, 3, olha o que Jesus disse, vamos lá? Eu disse, meu Deus do céu, vamos lá, 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3 e... eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha lá, você quer ser consolado por Deus? Deus deseja consolar você, Deus deseja abraçar você. Deixa eu falar uma coisa aqui, Deus deseja fazer tantas coisas com a gente. Posso falar tudo ou não? Mas a gente às vezes não dá oportunidade para Ele. Eu não falei você não, estou falando a gente, eu e você. Deus quer nos revelar tanto, Deus quer nos dar tanto, Deus quer nos abraçar tanto, Deus quer nos amar tanto, Deus quer nos dar tanta sabedoria, mas às vezes a gente não tem tempo para ouvi-lo. A gente está tão preocupado e corrido com tantas coisas que a gente deixa de ouvir aquilo que Deus tem. Então, quando a pessoa vê o outro avançando, indo tranquilamente, a pessoa às vezes, se não toma cuidado, fica até com inveja. Mas como que o outro está indo e ele é mais amado do que eu? Na verdade, não. Na verdade é que ele aprendeu a abrir o coração e desfrutar das coisas de Deus. Vamos aprender a desfrutar das coisas do Senhor?
Vamos lá? Porque o Senhor ama tremendamente, imensamente a vida da Silene, a vida do Carlos, a vida da Linara, a vida da Graciele, a vida do Zé, do João, da Maria, do Bartolomeu, do Melquisedeque, do Eliabe. Entendeu? Fui dificultando os nomes e... Deus ama tremendamente a vida do Fernando, da Bruna. Deus ama tremendamente. E o que Ele quer? Vem comigo aqui. Vem aqui. Deixa eu ministrar, deixa eu falar. Não é só na igreja, na casa. Vamos aprender com o Senhor, né? Como eu falei esses dias aí. Sexta-feira passada, inclusive, falamos sobre a Bíblia. A importância da Bíblia. Está aí uma oportunidade aí. Comece de Gênesis a Apocalipse e vai embora, vai lendo. Pega um caderno e anote aquilo que chama a sua atenção, aquilo que Deus ministra no seu coração. Coloca lá no caderno, Gênesis 1, versículo 1, por exemplo, e coloque ali o que Deus ministrou no seu coração. Se no versículo 2, 3, 4 Deus não ministrou nada no seu coração, ou você não percebeu, continua a leitura. Onde Ele ministrar, você comenta, faça o seu próprio comentário. Medite na palavra. Medite, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós poderíamos estar muito mais longe. Eu não quero que você receba isso como uma palavra de condenação. Eu não vim trazer uma palavra de condenação. Nunca a palavra de Cristo vai ser uma palavra de condenação. Ele manifestou ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. A palavra é para encorajar você a dizer o seguinte: eu não vou perder mais o tempo na minha vida, não. Olha o que ele diz. No mundo, olha lá, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Para quem Jesus disse essa palavra? Para quem Jesus direcionou essas palavras? Em primeiro plano ali, o que aconteceu foi para os seus discípulos. Os 12, diga comigo os 12, para ver se você está atento. Os 12, Jesus, ele dirigiu essa palavra para os 12 discípulos, aqueles que ele chamou para estar próximo, para estar perto. Ele chamou para transformar a mente deles, a vida deles. Esses 12 que Jesus disse para eles. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Essa palavra não fica só para os 12, essa palavra fica para os discípulos de 2022. A palavra de Deus, ela, atemporal. Então, essas palavras de Jesus, elas são para nós. Ela é para a sua vida, se você é seguidor de Jesus, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, essas palavras são para nós. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? O que Jesus estava falando? Jesus mostrou aos 12 e também a nós, que por estarmos no caminho de Deus, seríamos perseguidos neste mundo. Por estarmos no caminho de Deus, ou seja, o caminho de Cristo, seríamos perseguidos. Não sei se eu falo tudo. Se passa anos, entra anos e não há nenhuma perseguição porque você caminha com Cristo, então quer dizer que você não está caminhando certinho com Cristo. Porque Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão ou sofrerão perseguições. Sabe qual é o problema quando você vê esse texto aqui? Quando você vê esse texto, você vê aflições. Um dia eu estava ouvindo a rádio. Eu estava ouvindo a rádio e ouvi um pastor de uma denominação grande aqui da nossa cidade. E ele dizia o seguinte: Jesus disse, não vou fazer a voz não, tem que ficar esperto, não é? Mas é daqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então no mundo vocês vão ter doenças.
No mundo vocês vão ter enfermidades. No mundo vocês vão padecer de doença. Não é o que Jesus está dizendo. Que nesta terra, nosso corpo está sujeito às enfermidades, mas nós temos a fé para viver com saúde. Isso é verdade. Mas o que Jesus está falando com perseguição, ou melhor, com aflição aqui, aflições, Jesus está falando a respeito de perseguição que os seus discípulos sofreriam por caminharem com ele. Pegou essa? Você está entendendo uma coisa que quando você entende um versículo errado, você imagina só que dificuldade. Olha que dificuldade. Eu falo para o Lucas e falo: Lucas, vai lá e fala para o Alan que a gente vai num lugar e a gente vai rachar a conta do negócio. Aí o Lucas vai lá e fala: Alan, o pastor disse que vai pagar toda a conta para você. Era o que eu disse? Não era. Mas é passado. Como que será que fica Deus ao ver alguém ensinando errado? O cara está lá ensinando, vocês vão ter enfermidade. Aí Deus olha lá do céu e fala: não, mas o que você está fazendo? O meu filho levou todas as enfermidades no corpo dele, sofreu para que vocês vivessem com saúde, agora você está declarando que você vai viver. Então, quantos estão entendendo isso? É por isso que, para a glória de Deus, não sou melhor que ninguém, mas tenho um compromisso com a verdade da palavra. E eu estou aqui para quê? Para trazer aquilo que Deus falou na sua palavra. É por isso que funciona. Quando você não muda a receita é a receita, então vai dar uma grande... você entendeu, vai dar uma benção aí. Então, aflições, Jesus está dizendo que nós vamos ter enfermidades. Não? Ok. O que são as aflições então? Perseguição. Agora, preste muita atenção aqui. O que é mundo? O que é mundo? Mundo, nessa palavra, significa as pessoas que são governadas por Satanás. Há pessoas que são governadas por Satanás? Claro que há. Neste mundo há dois tipos de pessoas, os da luz e os das trevas. Neste mundo, pisando nessa terra, tem dois grupos, o grupo salvo e o grupo perdido. O grupo luz, o grupo trevas, o grupo de Deus e o grupo de Satanás. Neste mundo, há os enviados do maligno e há os enviados de Deus. Há os que são do diabo e os que são de Deus. Quando fala mundo, está falando do ser que é Satanás, que governa essas pessoas que estão debaixo de desobediência, que são governadas por Satanás. Essas pessoas estão em trevas e cegamente fazem a vontade do diabo. Elas nem percebem que estão fazendo a vontade do diabo, algumas sim, e gostam de ser usadas pelo diabo, mas outras não percebem. Então elas estão cegamente fazendo a vontade do diabo. É por isso que essas pessoas que são governadas por diabo, que nós chamamos de mundo, que a palavra está dizendo a respeito, que significa mundo, essas pessoas odeiam o caminho de Deus e também odeiam aqueles que pertencem a Cristo. Todos aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus estão em trevas. Todos aqueles, eu não entreguei minha vida para Jesus, pastor, mas eu estou na luz. Tá não. Só está na luz quem entregou a vida para Jesus. E não é entregar de boca para fora, dizer que te amo, já tenho Jesus no meu coração. Não, é entregar verdadeiramente, nascer de novo. Não tem a ver simplesmente a fazer parte de uma igreja, sentar no banco e dizer eu sou evangélico, eu sou crente. Não, mas tem a ver com nascer de novo realmente, nascer do Espírito. Todos aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, então, estão em trevas. E todos que estão em trevas, de uma medida menor ou maior, são marionetes nas mãos do diabo. Então o que é o mundo? É o diabo com vários filhos da desobediência, como se fosse uma marionete, como se fosse um fantoche. Então isso é o mundo. Isso é o mundo. É isso que a Bíblia está dizendo quando ela fala: no mundo vocês terão aflições. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus?
Você que é salvo em Cristo Jesus, levante sua mão. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Isso aconteceu conosco pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos num lugar que chama planeta Terra, e nesse planeta Terra há muitos que não foram salvos ainda. Há muitos que estão em trevas. Esses muitos são governados por Satanás. Quem está entendendo aqui, diga amém. E são esses que vão apresentar perseguições para nós. Alguns vão perseguir incansavelmente. Tem muitos que querem ver você cair. Tem gente que está assistindo de longe, só dizendo o seguinte: eu quero ver que hora que ele vai cair, que hora que ela vai cair. Você acredita no que eu estou dizendo ou não? Ah lá, a irmã disse que está feliz na igreja. Então eu vou ficar só aqui olhando aqui, ó. Vamos ver que hora que ela vai cair. A hora que cair, pau nela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou te falar que quem está nos sustentando, não precisa ter medo, quem está nos sustentando é o Senhor. O Senhor está nos sustentando. Pode ficar 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, várias pessoas torcendo para a nossa queda. Mas se nós estamos com o Senhor, e realmente nós estamos, nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Podem nos odiar como os irmãos. É uma bela comparação. José, os seus irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que os irmãos José odiavam José. Porque José, ele era alguém que o pai amava. Deixa eu te falar, toda vez que você anda sabendo do amor do pai para você, por você, as pessoas vão ter inveja disso. Que as pessoas estão correndo, suando, caminhando, dizendo, estão descabelando, e você está descansando na sombra do Onipotente. E a sua vida está fluindo. Eles forçam, enquanto você faz o que Deus pede. E as coisas fluem. Eles ficam bravos por você, que nem faziam com Isaac. Isaac abria um poço, dava água. Eles iam lá e falavam: esse poço é meu. Isaac, tá bom. Isaac ia em outro lugar, cavava água. Eles vinham: é meu. Abria em outro lugar, água. Eles vinham. Não importa quantos poços as pessoas chegaram e falaram: é meu, são meus. O que importa é que aonde você pisar, aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. Você vai colocar a mão no seu filho, vai prosperar. Você vai colocar a mão na sua esposa, vai prosperar. Você vai colocar a mão na sua casa, na porta da sua casa, vai prosperar. Você vai colocar a mão sobre você mesmo, vai prosperar. Tem gente que nem para levantar a mão para dizer um amém aí. Eu falo, eu não vou cobrar eles, mas não tem como. Eu venho pregar e eu falo assim: eu não vou cobrá-los para adorar. Não quero que eles sejam forçados a adorar. Mas por favor, aprenda a receber. Tenha entusiasmo em receber a palavra de Deus. Nós somos um povo avivado. Somos ou não somos? Nós somos um povo avivado. Passamos sim por aflições, mas nós somos um povo avivado. Então, queridos, está recebendo a palavra aí? Diz amém? Você entendeu o que é mundo? Muito bem. Em muitos lugares existem filhos do diabo. É normal eu usar esse termo, filhos do diabo, porque o próprio Jesus usou aos fariseus. Jesus falou aos fariseus: tende por pai o diabo. Então, quem não é filho de Deus, tenha medo não, é isso aí. Tem uns filhos de Satanás. Tem ou não tem? Nossa, pastor Coutinho, uns filhos do diabo. E esses filhos do diabo estão em todos os lugares. Nas escolas, nas faculdades, na política, na televisão, na internet, no rádio, na padaria.
no mercado, aonde você pensar, os filhos de Satanás estão lá. É por isso que nesses lugares também precisam ter a manifestação dos filhos de Deus. Por muito tempo a igreja falava que a televisão era do diabo. Antes o rádio era do diabo. Fica entregando as coisas para o diabo, cara. Graças a Deus que nós temos despertado. Hoje tem programas cristãos no rádio, na TV e por aí vai. Mas em todos esses lugares que eu citei, e muitos outros que você pensou aí, os filhos do diabo estão lá. Muitas vezes a perseguição contra os filhos de Deus, ela é quase imperceptível, mas acontece. Exemplo, sai a notícia na televisão, e a notícia da televisão é: nesta sexta-feira, o pastor Xin Xin-Wan é investigado por corrupção. Olha o que o texto diz, o texto não, né? Olha o que a notícia diz. O pastor Xin Xin-Wan é investigado por corrupção. Não quer dizer que ele se corrompeu. É investigado. Aí o que acontece? Levantam as provas, ou melhor, tentam de qualquer forma, mas viram que o Xin Xin-Wan, pastor, não teve corrupção nenhuma. Estava na benção, sem problema nenhum. Mas o que acontece? A televisão não vem para dizer que o Xin Xin-Wan é inocente. Quem está por dentro da mensagem que eu estou pregando? É uma perseguição isso ou não? Claro que é. Coloca uma coisa que não é, a pessoa não entende, a pessoa fala, tá vendo aí, ó? Aí, ó, pastor em corrupção. Não, ele foi investigado. Só que quando provaram que não tinha nada, eles não colocaram. Ó, ele não tem nada. Então sempre colocam as acusações, estou falando das mídias, mas não colocam se estava realmente com problema ou não. Enfim, a mídia, os jornais, a internet, a televisão, tudo tem filhos do diabo lá. E o que eles odeiam, é o evangelho. Me parece, eu não tenho certeza, e eu falo com sinceridade, eu não sou nem por dentro dessas coisas, mas parece que a Rede Globo vai lançar uma novela evangélica, uma novela gospel. Você está sabendo disso? Ô gente, você acredita mesmo que vai ser novela gospel? Você está acreditando mesmo? Oh, que legal, a Globo se converteu. Você pode ter certeza que o que vai ter de doutrina errada lá dentro, para zombar dos cristãos, para zombar da nossa fé, tem que ficar muito cuidado, ficar muito atento e tomar muito cuidado. E por favor, eu não posso ver, tem hora que eu falo, eu vejo pelos olhos da fé, mas eu não quero ver pelos olhos da fé. Você na frente da televisão, seja assistindo essa novela ou qualquer outra novela da Globo, ela nos odeia. Por que você fica feliz quando você vê alguém zombando da nossa fé? Você fica feliz? Não é possível isso, cara. Eu não consigo entender você, se você não sente nada quando vê alguém zombando da nossa fé. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha o tempo. E eu vou te falar uma coisa. Talvez essa palavra que eu estou pregando aqui, você precisa dobrar a sua atenção, porque nós não sabemos os tempos que estão por vir. Eu não estou profetizando coisas ruins, mas eu estou falando que a Bíblia nos ensina, e a impressão que eu tenho no meu espírito, que eu vou te falar, que se a gente não se levantar, não apresentar resistência para o outro lado, eles estão vindo com tudo. Está na hora de você levantar e a pessoa coloca lá e dizer o seguinte: não, o que eu creio é dessa forma, eu tenho princípios da palavra de Deus. Ah, mas Deus, não, o que eu creio é o que eu creio. Ah, mas rapaz, o que eu creio, rapaz, não estou falando nada para você, o que eu creio, não tenta você tentar vir transformar a minha mente, já está firmada na palavra de Deus.
A gente não pode ter vergonha nem se vergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Foi o Evangelho que nos salvou. Você não vê? Você vai lá para as redes sociais, aí um cara coloca um comentário lá, criticando você. A gente vai para... Um dia eu coloquei lá, quem me falou, isso aí foi a Malinara, eu tinha ido viajar e eu falei, eu não vou fazer a live hoje. Aí colocaram lá embaixo, glória a Deus. Glória a Deus porque eu não ia fazer a live. Você está entendendo? Eu estou para te falar que se a gente não pegar firme, se o povo de Deus não pegar firme, se o povo de Deus não ser crente de verdade, que eu me incluo nessa aqui, eles vão vir como uma bola de neve. A gente precisa conhecer as Escrituras. A gente precisa conhecer o poder de Deus. A gente precisa se encher da palavra. Eu vejo pelos olhos da fé, em nome de Jesus, você se enchendo da palavra. Eu vejo pelos olhos da fé você crescendo no entendimento, crescendo na unção, crescendo na palavra. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nós não vamos ter crente de fachada aqui não. Eu não estou criticando e falando para quem está lutando contra o pecado, não estou falando com você, eu estou falando aqueles que estão relaxados mesmo, para falar abertamente. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Aviva o teu povo, ó Pai, aviva o teu povo, ó Pai, aviva o teu povo. E eu vou te falar que avivar é muito mais do que o pastor Coutinho pular, rodar e gritar, viu? Talvez hoje você não pula, grita, talvez hoje você não... Mas avivamento é você fazer com que a sua vida seja transformada na palavra. Você ser avivado, você quando pratica a palavra. Em nome de Jesus, eu vejo você praticando a palavra de Deus. Você verdadeiramente avivado, em nome de Jesus. Querido, então é isso que eu falei para você, esse exemplo. Há uma perseguição. Se você decidir viver a vida com Jesus, você vai ser em alguns momentos mal compreendido, ou as pessoas vão querer ficar te compreendendo mal, não fazem questão de te entender. Você vai ser odiado se você quiser caminhar com Jesus piedosamente. Você vai ser perseguido e você vai ser caluniado. E muitas vezes você vai ser por amigos, parentes e pessoas que estão próximas a você. E você vai às vezes perceber essas pessoas evitando você. As pessoas dizendo o seguinte: agora virou crente aí, ó. Agora só quer saber de igreja. Ô, gente, tem gente que quando a pessoa está lá no mundo, a pessoa sai, vai para a balada, volta 3 horas da manhã. Aí essa pessoa se converte. Ela vai nas orações, volta meia-noite, a família fica braba. É ou não é? O que é isso, gente? É o domínio de Satanás na vida das pessoas. Jesus disse uma coisa interessante aqui, João 15, 18. Olha o que Jesus disse em João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se o mundo odeia, agora o duro se o mundo te ama. Porque se o mundo te ama, você cola com todo mundo. Eu colo nessa banca aqui, pastor, e maravilha, todo mundo me sente, me faz sentir bem, gostam de mim. Eu colo nessa outra banca aqui, aí tem algum problema. Por quê? Porque tem crente que como que chama aquele, é um réptil lá que se é camaleão? Ele se... Vocês estão com medo, né? Vou falar tudo, hein? Tem crente que é crente camaleão. Ele está na igreja, eita, meu Deus, poderoso. Aí tá lá com os amigos lá, ele tá falando na gíria, Lucas Medrado. Aí, mano, não, firmeza total, mano, é nós que estamos aí.
Aí ele está lá no outro lá, então, né, rapaz? Aí ele está lá nos negócios lá e negocia errado, mente aqui. Ele é camaleão. Que crente que é esse? Eu vejo pelos olhos da fé você sendo filho de Deus em todos os lugares. Pastor, é que se eu for filho de Deus, crente de verdade em alguns lugares, eles não vão me receber. Glória a Deus por isso. É melhor Deus nos receber do que o mundo nos receber. Se o mundo nos receber, nós estamos em problemas. Mas se Deus nos receber, se o mundo nos odiar, nós estamos bem na fita. Você falou em gíria agora, pastor? É verdade. É verdade. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Versículo 19. Se vocês, quando estão ouvindo aqui, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Todavia, vocês não são do mundo. Todavia, vocês não são do mundo. Olha o que Jesus disse: mas eu os escolhi. Pastor, sou fraco e às vezes escorrego, tropeço. Pastor, às vezes eu fico triste, desanimado. Mas ele diz: eu os escolhi, eu escolhi você. Forte esse aplauso ao Rei da Glória. Olha o que Jesus diz: mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo odeia. O mundo odeia você, e aí? E aí, as pessoas te caluniam, falam de você, falam que você agora está muito crente, está fanático, só quer saber de igreja. Acho não, você está no caminho certo então. Mas pastor, o que adianta ser amado por Deus e odiado pelo mundo? Compensa viver desse jeito, pastor? Meu irmão, claro que compensa. Claro. Claro que compensa, meu irmão. Pois ainda que somos perseguidos nossa vida toda, isso acabará quando morrermos. Um dia vai acabar essa perseguição. E aí, meu irmão, quando nós morrermos, isso vai acabar. E aí nós vamos desfrutar do quê? De paz eterna. Se paz a mais doce, não sei a letra, mas é bonito o louvor, hein? Agora, querido, o complicado é sermos amados pelo mundo e quando partirmos daqui, sem salvação. Você faz tudo que o mundo quer, tudo que as pessoas falam. Vamos lá onde? Vamos lá tomar uma lá. Não, agora eu sou crente. Para, você, crente. Tá bom, vamos lá. Vai fazendo a vontade deles. Vai fazendo a vontade, onde você vai parar? Eles querem apresentar, resistir você para você voltar. Em nome de Jesus, não volte não. Não volte à vida que você vivia não. Não volte para o caminho das trevas não. Você estava na ignorância antes, mas a luz chegou. Hoje você não está mais na ignorância, você sabe o que é certo. Mas todo mundo faz errado, pastor. Ei, para com esse orgulho aí, é orgulho demais, rapaz. Todo mundo faz não. É que tem gente que faz, mas não conheceu. Mas não importa eles, o que importa é você. Você recebeu revelação. Você precisa andar na revelação que você recebeu. Deus vai te ajudar em nome de Jesus a viver no caminho dele, a viver na palavra dele. Compensa você ficar na vontade de Deus. Compensa você fazer a vontade de Deus. Quantos estão aí? Não faça o que o mundo quer. Não faça. Por que não, pastor? 1 João 2,17. Olha o que diz o texto. Eu leio aqui para você, para a gente ler junto. Olha o que Jesus disse: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, vai passar. Se você fazer a vontade do mundo, você vai passar junto com o mundo. Mas se você fazer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre.
não troque os anos, ou melhor, não troque a sua eternidade com Deus por alguns anos aqui nessa terra. Tão difícil às vezes, né, pastor? Às vezes está difícil porque a gente não está tirando tempinho com o papai. Se a gente tirar tempo com o papai, ele vai nos abraçar, vai nos fortalecer, vai nos dar um gás. A gente vai sair do quarto, vai sair com a beleza. Porque quando você está bem alimentado, tem gente que está entendendo aí, ó. Quando você está bem alimentado com a presença do Pai, os pratos do mundo não vão nos chamar a atenção. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está com você. Deus está conosco. Os dois caminhos são estes. Um caminho é a pessoa rejeita Cristo e é amado pelo mundo. E quando morrer, passará a eternidade em choro e lamento longe de Deus. O segundo caminho, o outro caminho, é ou a pessoa vive para Cristo e é odiada pelo mundo. E quando morrer, estará numa vida de alegria plena, completa, abundante e viverá eternamente com Deus. É melhor ficar com esse caminho com Cristo também. Pastor, não tem como estar com Deus e com o mundo? Você está insistente demais, hein? Não tem como ficar com Deus e ficar com o mundo? Eu fico com o mundo, eu fico com Deus, eu fico... Coisa que eu ouvia há muito tempo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Eu tô velho, hein, gente? Tá passando o tempo, hein? Rapaz, eu ouvia quando eu tinha... Você é o crente Raimundo? Não, que não tem crente Raimundo, não. Não tem, não. Você é uma bênção. Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha o que o texto diz. Eu estava falando para João pregar, agora vamos falar para Tiago pregar um pouco. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha lá, amizade com o mundo é inimizade com... Aí o texto diz... Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Quando você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Quantos estão aí? E quando a Bíblia fala adúlteros, você já pensa no adultério, mas aqui está falando de adultério espiritual. Você é casado com quem hoje? Eu quero ver se você sabe responder essa. Você é casado com quem hoje? Exatamente. Por isso que diz que ele vai vir buscar a sua noiva. Nós somos casados com Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E quando nós namoramos o mundo, flertamos com o mundo, estamos cometendo adultério espiritual. Meu Deus. Você é dele. Mas pastor, não sabia que tinha todo esse peso seguir Jesus, não. Acabou, você levantou a mão, disse que você é dele, entregou sua vida para Jesus, já era, tá pego. Acabou. Nossa, eu não sabia que era assim desse jeito, não. E é, e que bom que seja. Porque tem outro caminho? Existe salvação fora dele? Ainda que tem perseguições, você quer ficar sem as perseguições e ir para o beleléu? Quer ficar sem ele e ficar sem paz no seu coração? Quer ficar sem ele e andar tropeçando pela vida? Quer ficar sem ele e andar em trevas? Quer ficar sem ele e andar acorrentado, onde o diabo vai e parece vulto na sua casa, quebra copo, quebra prato, o ovo que você cozinha ele pula na parede, o diabo fazendo a fé, é? Gente, que maravilha que a salvação chegou na nossa casa. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus por isso. Porque se o diabo vem com um crente, eu vou falar para você, ele sai mais torrado do que
Aí tem gente que entende, ó. Vai lá. Então a gente é casado com Cristo. Volta em João 16:33, para a gente já partir para o fim. Vou ler novamente o texto. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, Jesus está dizendo. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Agora, escute aqui, meu querido. Escute aqui, minha coisa linda. Olha só isso. Olha o que Jesus disse. Olha lá, cadê? Olha lá. Para aqui, agora. Em mim vocês tenham paz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que por mais aflições que nós possamos ter, sofrer, nele, em Cristo, nós temos paz. Por mais aflições, nós temos paz nele. Nele. Pastor, mas como assim, pastor? É que você precisa sempre lembrar que você está aí. Você está aí nessa terra, você está andando, caminhando, e o mundo vem, plau, 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 e tenta, plau, 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 plau. Você precisa quando o seu celular está acabando a bateria, o que você faz? Você precisa colocar na tomada. Vai e pau, o mundo vai. E você está numa lanchonete e está lá tocando uma música. E aquelas músicas que você sabe que eu estou falando para você. Aí você está lá e vai. Você precisa ir ligar na tomada. O que é isso? Oração, meditação na palavra, Deus recarregando culto, reuniões, recarregando. Por quê? Porque quando você sai, porque nele você tem paz. Se você ficar só no mundo e esquecer de ir em Deus, você vai ter tribulação, é muita pressão, é muitas coisas do diabo vindo, do mundo vindo. Agora ele disse, em mim vocês têm paz, em mim vocês têm paz, em mim vocês têm paz. Você pode ser crente, ser filho de Deus e não ter paz. Por quê? Porque você não vai recarregar o seu... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É por isso que você não pode faltar das reuniões, faltar dos cultos. Aqui é Deus recarregando você. Não pode deixar o tempo de oração na sua... Para de ficar querendo sair, querer ver namorado toda hora. Vai, meu Deus do céu. Pastor, preciso estudar para a prova. Pastor, eu sei que você precisa estudar. A gente não é anjo, tem a nossa vida aqui. Mas por favor, precisa recarregar, senão não dá. Nele nós temos paz. Quantos estão aí? Ele disse, em mim vocês têm paz. Então, sabendo que na minha vida com Cristo sofrerei perseguições e aflições, o que devo fazer, pastor? Se eu sei que vai ter aflições, olha o que Jesus nos diz: tenham ânimo. Tem crente Nutelinha aqui? Hã? O que é crente Nutelinha? Uma lutinha. Estou saindo da igreja. 2 lutinhas no caminho mais com Jesus. Já entende uma coisa: você vai ser perseguido, vai ter pancada, vai ter pau, plau. Já coloca assim. Não é parque de diversão, pastor? Não, é campo de guerra. Então Jesus está dizendo o seguinte: já se prepara que vai ter guerra, mas tenham ânimo. Em outras traduções, tenham um bom ânimo. Eu fiquei curioso e eu falei, eu vou pesquisar essa palavra ânimo no original. O que significa? E eu achei muito bacana. Que a palavra grega para ânimo, aqui, né, significa ter muita coragem. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês vão ter, por causa de mim, o mundo me odiou. Você está comigo agora? Tô. Vai te odiar também. Perseguição, pancada, as coisas vão vir, mas tenham coragem. Tenham muita coragem. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala para ele, tenha muita coragem. Fala para ele, tenha muita coragem.
Pastor, como que eu vou ter coragem sabendo que o mundo e o diabo quer me destruir? Que notícia! Eu vim aqui achando que eu ia receber a chave da bênção, o carro, que é a caravana do fogo, a porta do emprego. Aleluia! Sabe como que você vai ter coragem? Sabe como você vai ter muita coragem de caminhar, mesmo sabendo que o diabo e o mundo querem destruir você? Sabe quando? Olha aqui, primeira de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Olha lá, para você ter coragem. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tem o mundo e o diabo e as perseguições, os filhos do inferno contra a sua vida. Mas a Bíblia diz: maior é o que está com você. Ô, gente, a gente caminha então sabendo que o maior está conosco. Quem é o maior que está conosco? Espírito Santo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Como eu queria poder caminhar mais, mas eu sinto que eu tenho que parar. Tinha mais para falar. Escute uma coisa, meu irmão, você está aqui na terra, mas Deus não esqueceu de você. Não, tem gente que não entendeu, um está entendendo ali, pode dar glória. Você está aqui nessa terra, mas Deus não esqueceu de você. Deus está com você. Mateus 28, 20, na parte B, Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ah, dá para você dar um glória a Deus aí, meu irmão? Outra coisa, o mal não pode fazer o que quer com você, pois Deus é quem te guarda. Está dormindo, Ele te guarda. Está trabalhando, Ele te guarda. Você está orando, Ele te guarda. Está com o olho fechado, Ele te guarda. Está caminhando, Ele te guarda. Está dirigindo, Ele te guarda. Ele te guarda. Salmo 91, verso 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Outra coisa aqui, pastor, é tantos filhos do diabo aí, pastor, mas tem uns filhos de Deus também. E escute, os filhos do diabo nunca poderão resistir à sabedoria que pertence a nós. Nunca, por mais que inteligentinho que ele seja, falei com deboche mesmo. O cara é inteligentinho, quer botar dúvida na gente. O espírito de sabedoria está dentro da gente. E nunca a gente vai ser envergonhado, nunca. E os que estão lá não resistirão à sabedoria que está nas nossas vidas. No livro de Atos, no capítulo 6, versículo 10, fala sobre Estevão, e o texto diz de forma tremenda: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele, Estevão, falava. Não vão resistir você. Eles não, você não está entendendo, eles não vão resistir você. Pastor, vão tentar me perseguir, vão tentar falar, vão tentar usar, colocar dúvida em mim, mas a palavra que vai sair da sua boca é dirigida pelo Espírito Santo, vai dar checkmate. Não se envergonhe, deixa fluir. Deixa fluir. Fique em pé já para você achar que está acabando. Dá um glória a Deus, fique em pé. O que nós precisamos ter então, pastor? Volta um texto base, fazendo um favor. João 16, 33. Olha lá. João 16. Olha lá. Obrigado. Ânimo.
Aí para quem está do teu lado, fala, tenha ânimo. Fala mais sério com ele que ele não acreditou não. Fala para ele assim, ó, tenha ânimo. Tenha coragem, fala para ele. Maior é o que está dentro de você. Quem está recebendo a palavra aqui no nome de Jesus? Finalizo com as palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Pastor, finalize me dando um exemplo. Um exemplo aqui de alguém que botou em prática essa palavra, que resolveu, que viveu nesse mundo e não foi destruído por esse mundo, Satanás não destruiu com ele. Ok, o exemplo é o próprio texto. Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Mais ou menos assim, ó. Meu filho Lucas, ó, no mundo você vai ter aflições, mas tenha coragem. Eu não esqueci de vocês, de você. Eu estou contigo, estou te guardando. Tenha coragem. Porque eu venci o mundo. Senhor, mas o Senhor é Deus. Não, Lucas, eu venci como homem. Senhor, mas o Senhor é um homem diferente. Não, eu era o unigênito, mas agora eu sou o primogênito. Você é filho como eu sou. Você é filho de Deus do mesmo tipo que eu sou. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra.